Nas minhas palestras, geralmente eu começo falando sobre o que é capacitismo, o que é inclusão e o que é acessibilidade. E conforme eu fui fazendo elas, eu fui percebendo onde eu poderia colocar piada, onde eu coloco muita emoção, porque toda vez que eu falo de pessoa com deficiência, eu trago o que eu sou, eu trago o que eu vejo no meu dia a dia. E eu consigo fazer algumas piadas para amenizar o que eu sinto. Eu acho que o humor vem dessa forma. Quando eu falo um pouquinho sobre acessibilidade, é um problema aí no mundo inteiro. Minha técnica foi para a França, a acessibilidade lá também é péssima, porque ninguém respeita, ninguém tá nem aí para quem é deficiente. E o pessoal precisa entender que a acessibilidade todo mundo usa, desde uma pessoa com deficiência, uma senhora de idade, um pai, uma mãe carregando um carrinho de neném. E eu falo também que quem faz essas normas não pensa, não tem deficiência, e a pessoa com deficiência que deveria fiscalizar isso nunca está lá, porque ela não teve oportunidade suficiente de estar lá no local de fala. Eu falo isso muito sério, né, sobre a acessibilidade, sobre a inclusão, principalmente, né, inclusive quando eu falo que eu tenho algum tipo de deficiência, e fala assim, mas você nasceu assim, já é muito comum, é muito atrelado, né, eu entro no Uber, o cara fala assim, você nasceu assim, o que foi acidente de moto? Eu falo assim, não, eu sou pessoa com deficiência. Tem dia que eu tô, tipo, muito péssimo, que eu falo, não, eu sofri um acidente de moto ou tudo mais. Uma vez eu entrei no Uber, eu já vi uma Bíblia no painel. Não tem problema nenhum com religião, pelo contrário, eu adoro todo tipo de religião que se manifeste o amor de Deus, ou qualquer coisa que me faça sentir a presença de Deus, né? Porque Deus eu acho que é muito particular de cada um. E do jeito que eu entrei no Uber, eu já vi a Bíblia e falei assim, ó, ele vai querer orar para mim. Era óbvio. É ver uma Bíblia em Uber que o pessoal quer orar para mim. Já aconteceu mais de uma vez. Sentei no Uber, eu estava super atrasado, comecei quietinho, mexendo no celular, ele falou assim, o que aconteceu com você? Foi acidente de moto? Eu falei assim, não, eu sou pessoa com deficiência. Ele falou assim, posso orar para você? Aí eu falei assim, pode. Eu estava muito, muito, muito atrasado. Eu falei, pode. Aí o sinal fechou, ele colocou a mão na minha perna, não se contentando com a oração à distância, ele colocou a mão na minha perna e começou. Que você vai ficar curado em nome do Senhor Jesus. E eu estou profetizando, ele ia aumentando a voz dele, o sinal abriu e ele continuava orando. Eu falei assim, o sinal abriu, eu estou vendo, calma, eu estou orando. E saiu, e ele, amém, 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 força. Ele me deu o dia e a hora exata que eu ia sair curado. Eu falei, você vai sair desse Uber diferente. Eu falei assim, amém. Abri a porta, falei, tchau, seu Zé, mancando com a minha bengala, não adiantou bosta nenhuma oração dele. Ficou a mesma merda do que era. E teve isso eu falo para vocês rindo, mas teve umas épocas na minha vida onde a minha fé foi questionada. Teve uma vez, isso é muito particular, eu vou falar para vocês, eu fui numa gira e eu fui benzer com um herezinho, né? Não sei se vocês acreditam, mas eu fui passar por um herê. Era uma menina que estava incorporada. E ele fala, né? Eles falam de uma forma, dando tapa na sua cara, mas de uma forma como se fosse uma criança assim, tio, você tem que melhorar isso, seu arrombado. Tipo, eles não usam isso, mas eles falam de uma forma muito forte. Ele olhou para mim e falou assim, tio, você é muito egoísta. Aí já veio um tapão na minha cara. Eu falo assim, eu começo a chorar. Ela falou que eu era muito egoísta, ela me deu alguns exemplos, porque eu tenho um sobrinho aqui em casa que já me deu vários ensinamentos com relação à deficiência. E nesse dia ela falou assim, tio, você precisa olhar com mais carinho. E realmente eu precisava me olhar com mais carinho. A minha deficiência, eu tenho esclerose múltipla, e eu sinto que, mesmo não tendo um surto da esclerose múltipla, eu sinto que ela está evoluindo. Todos os dias eu perco uma habilidade que eu tenho muito boa. Mesmo ela estando quietinha ali, eu sinto que ela está em evolução. A minha coordenação motora fina de pinça está totalmente comprometida e eu não estou em surto, e isso vem piorando. Teve um dia que eu acordei puto por ser deficiente, por ser uma pessoa que estava de mau humor. A gente fala pessoa com deficiência, a gente tem que entender que pessoa com deficiência, antes de tudo, é uma pessoa. A gente tem dias bons, dias ruins, nós somos pessoas. Ontem eu estava na minha fisioterapia e eu vou começar a usar uma órtese, uma em cada perna. Até então, de boa, né? Uma adaptação, vou ter que usar, para melhorar, vai ser de boa e tal. Mas não é de boa. É uma coisa que eu não precisaria se eu fosse uma pessoa sem deficiência. E eu falo que meu processo de aceitação de pessoa com deficiência não é que eu não aceito, eu aceito sim. Só que o meu processo é diferente, porque diferente das outras deficiências, o meu ainda continua evoluindo. Então eu tenho que me adaptar em algumas coisas das quais eu fazia muito bem. A órtese vai ser uma delas, tanto que ele estava lá falando comigo, eu estava, legal, vou pôr a órtese e tal, mas daí ele foi embora e falei assim, vou começar a usar uma órtese. O que eu vou começar a usar amanhã? Mas eu sei que tem coisas muito piores.
do que ser pessoa com deficiência é uma coisa que me conforta demais. Esses dias eu estava prestando atenção nas mídias, eu acho que todo mundo percebeu com as eleições. E foi uma coisa que me confortou, eu vou até mostrar para vocês que existe coisas piores do que a deficiência. Eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês acompanharam, mas as pessoas fazendo isso aqui, ó, é bem pior do que ser pessoa com deficiência.